Queridos, de novo, Queridos, você otra vez, já ouviu falar muitas vezes ya escuchaste que mucho de esto, as últimas palavras de uma pessoa que las últimas palabras de una persona devem ser as palavras mais importantes que ele falou. deben ser sus palabras más importantes. E quais foram as últimas palavras de Jesus para nós? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús Quais para foram nosotros? as últimas palavras de Jesus para nós? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús para Quando nosotros? Jesus estava para partir, Cuando Jesús o estaba que ele para falou aos seus partir, discípulos? ¿qué A habló sua él? última palavra. ¿qué habló él a sus discípulos? Su última palabra. Deve ser a palavra mais importante. Debe ser la palabra más importante. Deve ser o nosso maior foco. Nuestro más grande enfoque. Qual foi a última palavra de Jesus? ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Como? E de fazer discípulos de todas as nações, está certo? Y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Esto está correcto? Está correto? Está correto? Eu acho que você está errado. Yo creo que estás Eu equivocado. tenho para mim que essa é a penúltima palavra de Esa Jesus. es la penúltima. Porque a última palavra A mesmo, última, quando ele estava subindo Cuando ao céu, estaba subiendo al cielo, ele disse assim: Ele não dijo, comecem a fazer nada. no empiecen a hacer nada. Esperem até que do alto recebam poder. Aguarden, esperen hasta que del alto venga poder sobre vosotros. A maioria das pessoas pensa que a palavra mais importante de Jesus é o que nós temos a fazer. Algunas personas piensan que la palabra más importante de Jesús es aquello que debemos o tenemos que hacer. Mas ele não nos manda fazer nada que a gente não seja capacitado para fazer. Pero Él no nos manda a hacer nada que no seamos capacitados para hacer. Então a última palavra mesmo de Jesus Entonces la foi: última palabra de verdad de Jesús fue: eu darei poder do alto e vocês conseguirão fazer. les daré poder del alto y ustedes conseguirán hacer la obra. Deus não mandou você fazer algo que você não tenha o poder para fazer. Dios no te ha enviado a hacer algo que no tengas el poder para hacer. Você pode ter o poder para fazer discípulos. Tú puedes tener el poder para ser discípulos. Você pode ter a coragem, a ousadia para fazer Tú discípulos. puedes tener la osadía, el valor para hacer, la Não valentía é para o ser seu discípulos. papel convencer as pessoas. Pero no es tu papel convencer las personas. Jesus falou apenas para você contar a sua história. Jesús dijo que tú solamente tendrías que contar tu Ele historia, mandou que você desse o seu que testemunho. tú pudieras hablar de tu testimonio. É Ele que convence as pessoas. Él es quien convence a las É a personas. presença do Espírito Es la Santo. presencia del Espíritu Santo. Então, se nesses dias você tem que buscar algo, você tem que buscar o poder do alto. Entonces, si en estos días tienes que buscar algo, busque el poder del Se a alto. sua igreja não faz discípulos, talvez não seja porque eles não querem fazer Si tu discípulos. iglesia no hace discípulos, quizá no es porque no quieren hacer discípulos. Talvez seja porque eles não conhecem o poder para fazer Quizá discípulos. es porque ellos no conozcan el poder para ser discípulos. Desculpa falar sobre esse assunto aqui, Perdóname hablar de este tema ahora aquí. mas não existe crescimento de igreja sem renovação Pero espiritual. no hay desarrollo de iglesia No, sin renovación espiritual. Não existe uma igreja que conquista a alma sem o poder do Espírito No hay Santo. ninguna iglesia que conquiste almas sin el poder del Não Espíritu Santo. importa como você lida com essa doutrina. No me importa cómo tú trabajas con esa Não doctrina. importa se você chama isso de Pentecostes, de plenitude, de enchimento, Não me importa. de presença. Não me No importa me importa como si você llamas chama. esto de Pentecostes, de plenitud, de presencia. No me interesa cómo lo llamas. Que você como pastor tem que ter uma certeza. Tú como pastor tienes que tener una É certidumbre. que você está cheio do poder. Es que tú estás lleno del poder. E que sabendo como fica cheio do poder, Y que sabiendo cómo uno se queda lleno del poder, você ensina a sua igreja o caminho do tú poder. puedes enseñar a tu iglesia el camino del poder. Jesus deixou muito claro aos seus discípulos o caminho do poder. Jesús ha dejado muy claro a sus discípulos el camino del Quando poder. ele subiu aos céus, Cuando Él subió a los cielos, eles correram para fazer um tempo de retiro. ellos fueron corriendo a hacer un tiempo de retiro. E eles ficaram 10 dias fechados numa Y sala, por 10 días estuvieron cerrados Até- en una habitación. até que uma manifestação visível do poder eles pudessem Hasta perceber. que una manifestación visible del poder ellos pudieran percibir. Nunca mais eles seriam atacados pela dúvida: será que eu posso? Jamás serían atacados por la duda. ¿Será que puedo? Porque eles agora tinham certeza: eu vivi essa experiência. Porque ahora ellos tenían la certidumbre. Yo he vivido esta Eu
experiencia. Então esta é a grande última palavra de Jesus. Esta es la gran última palabra de Eu Jesús. não vou deixar vocês Yo sozinhos. no les voy a dejar Eu solos. não vou dar uma tarefa impossível. Yo no les voy a dar una tarea Eu não vou imposible. pedir algo para o qual vocês não estejam prontos. Yo no les voy a pedir algo para el cual vosotros no estén Vocês listos. estão preparados. Ustedes están preparados. Apenas se disponham. Apenas dispónganse. Quando vocês derem o primeiro passo, Cuando den el primer paso, eu colocarei a palavra yo na pondré sua la boca. palabra en su boca. Eu trarei as pessoas. Yo traeré la gente. Eu moverei os Yo corações. he de mover los Eu corazones. convencerei. Yo convenceré. Essa é a última palavra. Esta es la última Mas palabra. a segunda, penúltima palavra, Pero la penúltima palabra, façam discípulos. hagan discípulos. Façam discípulos. Hagan discípulos. E esta tarefa Y esta tarea, é mensurável. ella es posible de medirle, es medible. Ser cheio do Espírito, nós não conseguimos medir. Ser lleno del Espíritu no conseguimos medir. Eu não sei como uma pessoa está cheia do Yo Espírito. no sé cuándo una persona está llena del Espíritu. Há indicações. Bueno, hay algunos indicios, indicaciones. Eu acabei de ver um irmão aqui cheio do Espírito, Yo he acabado de ver aquí un hermano lleno del Espíritu. porque ele cantou uma música em língua estranha. Porque él ha cantado una música en lenguas extrañas. Eu não entendi nada. Yo no comprendí nada. Ele deve falar a língua dos Él anjos. debe hablar la lengua de los ángeles. Porque não é possível que alguém fale uma língua dessa Porque no na es terra. posible que alguien hable una lengua de estas en la Deve ser tierra. uma língua do céu. Debe de ser una lengua del cielo. É muito Es difícil. muy difícil. Como alguém aprende só cheio do Espírito ¿Cómo mesmo? alguien puede aprender algo así solo lleno del Espíritu? Mas nós não sabemos como uma pessoa está cheia Pero do no Espírito. sabemos cuando una persona está llena del Mas o Espíritu. Senhor deixou uma maneira de medir. Pero el Señor ha dejado una manera de medir Pelos frutos, por los frutos, pela quantidade, por la cantidad, pelos por resultados. los resultados. Nós, igreja, Nosotros, iglesia, falhamos muitíssimo fallamos muchísimo quando nós temos medo de falar de resultados. cuando tenemos miedo, temor de hablar de resultados. Jesus não teve nenhum medo. Jesús nunca tuvo un temor de eso. Nenhum medo. Nunca tuvo el temor. Todo o tempo Jesus mediu as coisas. Todo el tiempo Jesús medía las cosas. Todo o tempo Jesus tinha cuidado de registrar aquilo que tinha Todo el acontecido. tiempo Jesús tenía cuidado de registrar los detalles de aquello que había ocurrido. Quantas pessoas curadas? ¿Cuántas personas Quantos sanadas? comeram os pães? ¿Cuántos han comido los Quantos panes? pães foram necessários? ¿Cuántos panes necesarios? Quantas cestas sobraram? ¿Cuántos cestos han sobrado? E minuto antes de partir, Y un minuto antes de partir, Ele nos faz um ensino central para nós que queremos sonhar com o céu. Él nos da una enseñanza céntrica para nosotros que queremos soñar con células. Ele fala sobre a parábola dos talentos. Él habla de la parábola de los E eu talentos. queria hoje trazer para você uma palavra em cima da parábola dos talentos. Y yo quería hoy hablar contigo sobre algo, sobre una palabra, Mas eu não quero sobre la falar parábola de los sobre a parábola talentos. dos talentos. Pero no quiero hablar de la parábola de los Eu talentos. quero que você leia de novo essa história comigo Quiero que leas otra vez esta historia conmigo para descobrir, para descubrir volta lá, princípios principios de liderança multiplicadora. de un liderazgo multiplicador. Quando você abraçar uma visão celular, Cuando abraces una visión e celular quando você faz a transição para o modelo celular, y cuando haces la transición para el modelo você celular, está assumindo uma decisão. tú estás tomando una decisión. A partir de hoje, A partir de hoy, eu serei um pastor de hoy delante seré un pastor que exerce uma liderança que multiplicadora. ejerce un liderazgo multiplicador. Você será um líder Tú multiplicador. serás un líder multiplicador. O que um líder multiplicador tem que ¿Qué fazer? hace un líder multiplicador? Como age um líder ¿Cómo multiplicador? actúa un líder multiplicador? E eu queria compartilhar com você 8 princípios. Y yo que me gustaría compartir con vosotros Rápidamente. 8 principios. 8 princípios 8 principios sobre uma liderança multiplicadora. sobre un liderazgo multiplicador. Se você entender este assunto, Si tú comprendes este asunto, este tema, você vai dar um grande passo. darás un gran paso. E se você compreender estes Si princípios comprendes estos principios e for diante do Senhor y estarás allí delante del Señor, e disser para Ele, me dá poder para aplicar esses y princípios. cuando le digas a Él, dame el poder para aplicar Me dá esos poder principios, espiritual. dame poder Eu espiritual, não tenho a menor dúvida yo no tengo duda que a alguna sua igreja vai que crescer, tu iglesia va a que o crecer, seu ministério vai que ser tu ministerio va a revolucionado, ser revolucionado, porque é palavra de Jesus para os seus
discípulos. Porque esto es una palabra de Jesús para sus discípulos. Então nós vamos ler a parábola dos talentos. Entonces vamos a leer la parábola de los E talentos. por favor, leia esta parábola mais uma Y vez, por favor, lea esta palabra otra vez. com a sua atenção voltada para o fato de que Deus espera resultados para o reino. Con tu atención enfocada en que Dios espera resultados para el É reino. uma parábola escatológica. Es una parábola É escatológica. uma parábola que te permite interpretá-la em várias direções. Es una parábola que te permite interpretar y llevar en varias direcciones. Mas é também um profundo ensino sobre liderança. Pero también es una profunda É enseñanza um sobre liderazgo. precioso ensino para nós pastores. Una preciosa enseñanza para nosotros los Como pastores. olhar para a nossa igreja. Cómo mirar para nuestra Como iglesia. liderar as Cómo pessoas. liderar las personas. Como ajudá-las a Cómo produzir ayudarlas a resultados. producir resultados. Então vamos ler a parábola dos Entonces vamos a talentos. leer la parábola de Mateus los capítulo talentos. 25. Mateo capítulo 25. Raulison vai ler direto em espanhol para a gente ganhar tempo. Rawlinson leerá directo en español para que ganemos tiempo. 25, parábola dos talentos. 14 até o final. ¿Puedo? Yo tengo una versión un poco distinta, ¿vale? Será bueno para que podáis comparar con la vuestra. Igualmente, el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios. A cada cual de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Luego emprendió su viaje. El que había recibido 5 talentos negoció con su capital y lo duplicó. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital. En cambio, el que solamente había recibido 1 talento, tomó el dinero del amo, hizo un hoyo en el suelo y lo enterró. Al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a hacer cuentas con sus criados. Llegó el que había recibido los 5 talentos y presentándole otros 5 le dijo: Señor, tú me entregaste 5 talentos, mira, he logrado multiplicarlos. El amo le contestó: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Llegó luego después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos. Mira, he logrado multiplicarlos. El amo le dijo: está muy bien, has sido un administrador honrado y fiel. Y como has sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más. Entra y participa en mi propia alegría. Por último, llegó el que solamente había recibido 1 talento y dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra. Aquí lo tienes. El amo le contestó: administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco? Así, a mi regreso, yo había recibido el capital más los intereses. Quitadle pues la parte que le confié y entregádsela al que tiene 10 partes, porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tenga se le quitará. Y a este criado inútil, arrojadlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y le rechinarán los dientes. Ok. Não é este o papel de um líder? ¿No es este el rol de un líder? Dedicar-se a certas pessoas para que elas, esperando que elas sejam frutíferas, Dedicarse a ciertas o algunas personas esperando que sean fructíferas. não tem sido este o seu papel na sua igreja, ¿No ha pastor? sido este tu rol en tu iglesia, pastor? Você tem se dedicado a algumas pessoas esperando que elas sejam frutíferas? ¿No te tienes dedicado a las personas de- esperando que sean Que fructíferas? elas deem resultados para o reino de Deus? Que puedan dar resultados para el reino de Dios. Esse é o papel de um líder. Este es el rol de un líder. Efésios 4:11 Efesios 4:11 nos diz que Deus não deu pastores à igreja para os pastores fazerem a obra. nos dice que el Señor no ha dado pastores a la iglesia para que los pastores hagan la obra. Você sabe muito bem que os pastores foram
trazidos à igreja para preparar os crentes para que eles produzam Tú frutos. sabes muy bien que los pastores fueron dados a la iglesia para que prepararan los creyentes para que ellos pudieran dar O fruto. papel de um pastor El é rol de um levar pastor. os seus membros a produzirem resultados para o reino. El rol de un pastor es llevar los miembros de su iglesia a producir resultados para el reino. Então experimente ler esta parábola agora, Entonces- colocando-se no lugar daquele dono dos talentos. Entonces experimente leer esta parábola ahora, poniéndose en los zapatos de aquel dueño de los talentos. Se você olhar desta maneira, você vai ver princípios de liderança para a multiplicação. Si lo miras de esta manera vas a ver principios de liderazgo para la E o multiplicación. primeiro princípio, Y el primer principio, Roberto vai passar, Roberto va a pasarlo, é o princípio da capacidade. es el principio de la capacidad. Esta parábola fala para nós, Esta parábola nos habla o primeiro princípio é o princípio da que capacidade. el primer principio es el principio de la capacidad. Ele deu a cada talentos conforme a sua capacidade. Él distribuyó los talentos a cada uno conforme su capacidad. Mas você tem que perceber que todos receberam talentos. Pero tienes que percibirte que todos han recibido talentos. Ninguém ficou sem receber. Nadie se quedó sin nada. E isso mostra para nós como Deus pensa. Eso nos enseña cómo piensa Dios. Para Deus, todos têm capacidade. Para Dios, todos tienen capacidad. Porque foram dados talentos a todos. ¿Por qué fueron dados talentos a todos? Se isso não mudar na nossa cabeça, dificilmente nós vamos ser líderes Si eso no multiplicadores. cambiara en nuestra cabeza, difícilmente seremos líderes para Todos enseñar na a otros. nossa igreja são líderes em potencial. Toda la gente de nuestra iglesia es líder en potencia. Pode não estar pronto ainda para exercer liderança, mas tem capacidade. Puede que no esté listo para ejercer el liderazgo, pero tiene la capacidad. Nós somos fazedores de discípulos. Nosotros somos hacedores de discípulos. Lembre-se de Davi, por exemplo. Acuérdense de David, por ejemplo. Na caverna de Adulão se juntaram a ele os piores de Israel. Allí en la caverna de Adulán, la cueva de Adulán, se juntaron a él los peores. Eles não estavam preparados. Ellos no estaban preparados. Mas o que Davi fez? Pero ¿qué hizo David? Transformou eles em líderes. Los transformó en líderes. Ele se oferece a sua vida, os seus talentos para transferir valores de nobreza e de valentia para aqueles homens. David ofrece a sí mismo sus valores, sus bienes, para enseñar a estos hombres principios de nobleza, de valor, de valentía a sus E hombres. aqueles que eram os problemáticos agora se tornam os valentes, os heróis de Davi. Y aquellos que eran los problemas, ahora se transforman, se vuelven en los héroes, los valientes de David. Tanto Davi como Jesus vão dizer para nós: David y Jesús nos van a decir, todo mundo tem capacidade. todos tienen capacidad. Por favor, pastor, na sua igreja, todos têm Por capacidade. favor, pastor, en tu iglesia todos tienen capacidad. A sua riqueza não está no seu prédio. La riqueza, tu riqueza no está en el A edificio. sua riqueza não está no seu diploma, nos seus Tu dons. riqueza no está en tu diploma, en tu O certificado, tus maior dones. valor da sua igreja está sentado na sua frente. El más grande valor de tu iglesia, lo más valioso, está ahí sentado delante tuyo. Se você tiver 50 pessoas, você tem 50 pessoas com capacidade para multiplicar. Tienes ahí 50 personas, tienes 50 personas con capacidad para E multiplicar. Deus os vê como líder em potencial. Y Dios los ve como líderes en potencial. Mas o segundo princípio fala para nós Pero el segundo principio nos habla que apesar de todos terem capacidade, cada tem a sua singularidade. que sin embargo todos tengan capacidad, cada uno es singular, es único. Todos receberam talentos, mas cada recebeu de acordo com a sua singularidade. Todos han recibido talentos, pero cada uno ha recibido conforme su singularidad, su capacidad. Me escute, pastor. Escúcheme, pastor. É um erro tratar os seus líderes como se todos fossem iguais, porque eles não são iguais. Es un error intentar tratar tus líderes Eles como têm si todos capacidades, fueran iguales, pero no son iguales. Tienen mas capacidades, capacidades diferentes. pero tienen distintas capacidades. Será injusto e até cruel Será injusto y muchas veces cobrar cruel de todos o mesmo resultado. que exija
esperas de todos los mismos resultados. Porque eles são diferentes. Porque no son distintos. Jesus investiu mais em Pedro, Tiago e João. Por quê? Jesús invirtió más en Pedro, en Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque viu neles uma capacidade maior de liderança. Porque miró en ellos una capacidad más grande de liderazgo. Todos têm capacidade, Todos tienen mas capacidad, cada um vai dar resultado diferente. pero cada uno dará un resultado distinto. Ele deu 5 talentos para quem tinha capacidade de receber 5 talentos. Él dio 5 talentos al que tenía capacidad de recibir 5 Se talentos. ele desse 2 talentos para quem tem capacidade de 5, ele ficaria frustrado. Si Jesús diera 2 talentos a aquel que tenía la capacidad de 5, se quedaría este hombre frustrado. Seria abaixo da sua capacidade. Sería abajo de su capacidad. Mas se ele desse 5 talentos para quem tinha capacidade para 2, Pero si el Señor diera 5 talentos al que tenía capacidad para 2, ele ficaria sobrecarregado. él se quedaría sobrecargado. E hoje há muitas pessoas cansadas e queimadas dentro da igreja E hoje há porque foi colocado em seus ombros mais do que eles poderiam administrar. Y hoy hay muchas personas cansadas, sobrecargadas en nuestras iglesias porque les fue dado más de lo que podían administrar. Mas mesmo assim, todos têm capacidade para dar resultados. Pero aún así, todos tienen capacidad para Mas dar alguns resultados. serão líderes, Pero algunos serán líderes, outros serão anfitriões, otros serán anfitriones, outros serão supervisores, otros serán supervisores, outros coordenadores. otros coordinadores. E você verá alguns desapontando como pastores, Y verás algunos que surgirán como pastores, porque todos têm capacidade. porque todos tienen capacidad. Agora preste atenção no terceiro princípio. Pero mira con atención este tercer É o principio. princípio do investimento. Es el principio de la inversión. Ele tomou aquilo que ele tinha Él tomó de aquello que tenía e ele confiou aos seus y discípulos. confió esto a sus discípulos. Escute o que eu vou te dizer. Mira lo que te digo. Discipulado não é tirar resultado das pessoas. Mira, discipulado no es quitar o buscar resultado de las personas Quando não investimos nada neles. sin invertir nada en ellos. Se você espera resultado de alguém, Se você tu- tem que investir neles. Si tú esperas resultado de alguien, tienes que invertir en esa persona. Jesus investiu 3 anos da sua vida e compartilhou das suas riquezas com seus discípulos. Jesús invirtió 3 años de su vida y compartió de sus riquezas con sus discípulos. Discipulado é dar o que você tem de melhor. Discipulado es dar lo que tienes de mejor. É compartilhar com seus líderes o seu tempo, Compartir con tus líderes tu tiempo, o seu exemplo, tu ejemplo, a sua intimidade, tu intimidad. ensinar tudo que você tem, Enseñarles todo lo que dar tienes, acesso aos seus recursos. dejarles acceder a tus recursos. Isso é fazer discípulo. Eso es hacer discípulos. Fazer discípulo é dar a sua vida, Hacer discípulos es dar tu vida, tudo, dar todo, dar o todo. que é seu, ¿Cómo? dar o que é seu. Dar lo que es tuyo. Antes de colher, você precisa semear na vida das pessoas. Antes de cosechar, tienes que sembrar en las vidas de las Atenção, personas. pastores. Atención, pastores. Você quer fazer transição? ¿Quieres hacer transición? Você quer que líderes liderem células? ¿Quieres que líderes lideren Você células? vai ter que dar o que você tem de mais precioso. Tendrás que dar lo que tienes de más precioso. Você vai ter que dar do seu esforço, Tendrás que dar de tu esfuerzo. daquilo que você ajuntou com muito Tendrás que sacrifício. dar de aquello que has Aquello que era ayudado con mucho precioso sacrificio. para él. De aquello que es precioso para ti. O que você acha que aquele homem deu? ¿Qué piensas que aquel hombre ha dado? Ele deu as suas propriedades. Él dio a estos 3 sus propiedades. Como ele ajuntou a sua propriedade? ¿Cómo él ha juntado su propiedad? Anos de trabalho, Años y años de trabajo. anos Años. pagando um preço para economizar Anos e pagando- acumular uma riqueza. Pagando un gran precio para ahorrar y tener una gran riqueza. Agora, aquilo que era mais precioso da sua vida, ele entrega, ele confia aos seus discípulos. Pero aquello que era más precioso en su vida, él entrega, él confía a sus discípulos. Nós temos que investir o que nós temos de melhor nos nossos líderes. Nosotros tenemos que invertir lo que tenemos de mejor en nuestros líderes. Quarto princípio, Cuarto principio, princípio da confiança. principio de la confianza. O princípio da confiança. O El texto principio de la diz confianza. El texto dice que ele entrega
a sua riqueza, que él entrega su riqueza, toda a sua propriedade. toda su propiedad. Talento era uma fortuna. Un talento era una fortuna. 5 talentos era 5 fortunas. 5 talentos eran 5 E fortunas. sabe o que ele faz? ¿Y sabe lo que hizo? Ele vai embora. Él se va, Ele vai embora. él sale, Ele confia totalmente. él confía totalmente. Querido, se você quer multiplicar, Querido, si quieres multiplicar, se quer funcionar como célula, si quieres funcionar como célula, você tem que dar crédito às pessoas. tienes que dar crédito a las personas. Você talvez seja como eu, Quizá tú seas como yo. que eu gosto de tudo muito bem feito do meu jeito. A mí me gusta todo muy bien hecho, pero a mi manera. Eu tenho muito problema de confiar nas Y yo pessoas, tengo mucho problema en confiar en la porque gente. eu quero que elas façam da minha maneira. Porque yo quiero que ellas hagan las cosas a mi manera. Mas esse cara aqui não fez isso. Pero este hombre aquí no hizo eso. Ele foi embora e deixou que eles fizessem da maneira deles. Él se fue y les dejó hacer las cosas a su manera. Nós temos que permitir que os nossos discípulos aprendam fazendo, errando. Nosotros tenemos que permitir que nuestros discípulos aprendan haciendo y equivocándose. Sabe por que muitas igrejas não prosperam na visão celular? ¿Sabes por qué muchas iglesias no prosperan en la visión celular? Porque o pastor nunca confia. Porque el pastor jamás confía. Ele não é capaz de ir dormir tranquilo sabendo que suas 20 células estão cuidando de todo o seu rebanho. Él no es capaz de dormir tranquilo sabiendo que sus 20 células están cuidando de todo el Sua rebaño. igreja é o que você tem de mais Su precioso. iglesia es lo que tienes de más precioso. O que esse homem tinha de mais precioso, ele confiou nos seus Lo líderes, que este hombre tenía de más precioso ha confiado a sus líderes, crendo que eles tinham capacidade, creyendo que tenían ainda que capacidad, capacidades diferentes, aunque capacidad distintas, acreditando que ele já tinha investido tempo na vida dele creyendo que él ya había invertido tiempo en sus vidas e que eles seriam capazes de produzir frutos y para que ellos eles. serían capaces de producir frutos para él. Sabe, existem igrejas que acreditam que tem que formar, ensinar os seus líderes. Hay iglesias, ¿sabe? Que creen que tienen que formar, enseñar a sus líderes. E só depois de um imenso treinamento, uma fabulosa formação teórica, é que ele vai poder ser um líder de Y célula. solo después de un inmenso entrenamiento y formación, después de una fabulosa formación teórica, es que creen que podrá ser quizá un líder de célula. Sabe o que isso significa? ¿Sabe qué quiere decir eso? No fundo, Ahí adentro, ahora en el fondo, você não quer confiar. no quieres confiar. Não quer confiar. No quieres confiar. Jesus não fez assim. Jesús no lo hizo así. Ele deixou 70 novos convertidos, Él dejó 70 nuevos que convertidos, tinham meses de convertido, que tenían meses de e os conversión. enviou para cumprir uma missão. Y los envió a cumplir una misión. E ele deixou eles irem. Y les dejó que fueran. E quando eles voltaram cheios de Y resultados. cuando volvieron llenos de resultados. Eles foram pregar, curar, expulsar demônios. Fueron a predicar, a sanar, a expulsar demonios. E o texto nos revela que eles nem bagagem não tinham. Y el texto nos revela que ni siquiera equipaje llevaban. Não levem bagagem. No lleven O bagaje, que isso fala para nós? equipaje. ¿Qué eso nos dice? Que eles não tinham Que experiência. no tenían Mas experiencia, eles fizeram maravilhas. pero hicieron maravillas. Satanás caiu naquela época. Satanás ha caído en aquella época. Preste atenção. Mire, presta No final atención. do ministério de Jesus, Al final del ministerio de o Jesús, mais maduro crente que ele produziu tinha 3 anos de convertido. al final del ministerio de Jesús, el creyente más maduro que él produció tenía 3 años de conversión. Um novo convertido com 3 anos na época de Jesus já era apóstolo. El nuevo convertido con 3 años en la época de Jesús ya era apóstolo. Quem é uma pessoa com 3 anos de convertido na sua igreja? ¿Quién es una persona con 3 años de conversión en tu Uma iglesia? criança. Es un niño. Por quê? ¿Por qué? Será que é porque nós não estamos confiando neles? Quizá porque no estamos confiando en ellos. Jesus não liderava como a gente, Jesús no lideraba como nosotros. porque ele entregava o que ele tinha de mais Porque él precioso. entregaba lo que tenía de más precioso. E ele arriscava, Y él se ponía en riesgo. ele confiava. Él confiaba. Pedro, que o desapontou, depois se tornou o melhor apóstolo. Pedro, que le desapontó, después se volvió el mejor de los apóstoles. Jesus escolheu confiar. Jesús eligió confiar. Jesus fez seus discípulos aprenderem fazendo. Jesús hizo con que sus discípulos aprendieran haciendo. Você já deixou seu líder em treinamento dar a palavra? ¿Ya has dejado tu líder de entrenamiento
de tu célula dar la palabra. Foi horrível? ¿Fue horrible? Com Jesus também foi. Bueno, con Jesús también pasó así. Mas nunca mais ele vai dar a palavra na sua célula, Pero- porque a primeira vez foi horrível. Pero nunca más va a dar la palabra en tu célula porque la primera vez fue horrible. A parábola de Jesus diz que ele entregou, confiou e se ausentou. La palabra de Jesús dice, la parábola de Jesús dice que él entregó, confió y se fue. Porque ele confiou mesmo. Porque de verdad confió. O quinto princípio El quinto principio, é o princípio da frutificação. el principio de la fructificación. Cada recebeu 5 talentos. Cada uno de ellos recibió 5 talentos. E o que eles fizeram? ¿Y qué hicieron? Você já- Perdón, cada uno de ellos recibió un talento. ¿Y qué hicieron? Cada deles recebeu o seu talento. Cada Recebeu um- 5, o outro 2, o outro 1. Cada uno recibió su eles cantidad de fizeram? talento. ¿Qué hicieron con Você eso? já reparou o que eles fizeram? ¿Ya has visto qué hicieron? O texto diz que ele entregou o talento e eles fizeram o quê? El texto dice que él entregó los talentos y ¿qué hicieron ellos? Eles ficaram pensando o que eu vou fazer? Ellos se quedaron ahí a pensar qué vamos a hacer. Diz o texto que eles saíram imediatamente para multiplicar o El talento. texto dice que ellos salieron inmediatamente a multiplicar. Eles tinham a visão certa. Ellos tenían la visión correcta. O seu mestre, o seu proprietário, deu a visão com clareza. Su maestro, su propietario, el Señor, dio la visión con claridad. Eles não queriam manter o talento, eles queriam frutificar. Ellos no querían mantener el talento, querían multiplicarlo. Eles já sabiam disso. Ya sabían de eso. Não precisavam falar da visão. Ellos no necesitaban hablar de la visión. Agora, Deus tem dado talentos a todos os crentes da nossa igreja. Pero Dios está dando talentos, ha dado talentos a todas las personas de nuestra iglesia. Eles estão saindo imediatamente para frutificar. ¿Están ellos saliendo inmediatamente a fructificar? Como nós precisamos falar da visão? ¿Cómo necesitamos hablar de la visión? Nós não podemos ter líderes na nossa igreja ou membros na nossa igreja que não vivam a sua vida com o propósito de frutificar. No podemos tener miembros, personas en nuestras iglesias o líderes que no vivan su vida con el propósito de fructificar. Todos os servos da história sabiam: o meu propósito é frutificar. Todos los siervos de la historia sabían, mi propósito es multiplicar. Hoje de manhã o Roberto me perguntou: Hoy por la mañana Roberto me o preguntó, que você acha que é mais importante para ¿qué líder? piensas que es más importante para un líder? E eu falei sobre a visão, Y yo le sobre a dije sobre la paixão, sobre amor. visión, sobre la pasión y sobre el amor. Mas no almoço eu estava pensando, Pero en el almuerzo yo estaba eu acho que eu pensando, não respondi ainda tão correto. yo creo que no he respondido correctamente. Porque se você tiver visão, paixão e amor, mas você perder-se sem foco, se você não tiver foco do propósito maior, nem isso resolve. Pero si tienes visión, pasión y amor, pero no tienes pierdes tu enfoque mayor, si pierdes el enfoque, nada de eso resuelve. Eu nunca me encontrei com esse dono da propriedade. Yo nunca me he encontrado con este dueño No de la sé cómo propiedad. él es. No sé cómo él es. Mas quando eu olho os seus servos, Pero- eu sei, esse homem tinha foco. Pero cuando miro sus siervos, yo sé, este hombre tenía un enfoque. Porque quando alguém recebe algo e sai imediatamente para fazer, está claro, a única coisa que aquele líder quer, eu quero frutos. Porque cuando alguien recibe algo y sale inmediatamente para hacerlo y para fructificar, está muy claro en la mente de ellos. Lo que el Señor quiere es fruto. Nossas igrejas não foram deixadas aqui na terra, nós não existimos para preservar, para manter nada, mas para conquistar. Nuestras iglesias no fueron dejadas en la tierra, no existimos para mantener nada, para preservar nada, pero para conquistar. A multiplicação está no DNA da igreja desde o início. La multiplicación está en el ADN de la iglesia desde el inicio. As primeiras palavras que o Senhor deu ao primeiro ser humano, quando ele abriu o olho, Deus falou assim: está abençoado, multiplique. Las primeras palabras que el Señor dijo al ser humano cuando él abrió los ojos fue: bendito serás, multiplique. Este é o plano eterno de Deus. Ese es el plan eterno de Dios. Quando Jesus veio à terra, a sua palavra foi a mesma: multipliquem. Cuando Jesús vino a la tierra, su palabra fue la misma: multiplíquense. E nós precisamos assumir a responsabilidade de que a igreja tem que multiplicar. E nossos líderes têm que saber que esse é o foco. Y nosotros necesitamos asumir la responsabilidad. Nuestras iglesias
tienen que multiplicar y nosotros líderes tenemos que tener ese enfoque. É o princípio da frutificação. Este es el principio de la fructificación. Vamos recordar os princípios? Vamos recordar los principios. O primeiro princípio, o princípio da El primer principio, el principio de la capacidade. capacidad. Todos têm capacidade. Todos tienen O capacidad. princípio da singularidade. El principio de la singularidad. Todos têm capacidade diferente. Todos tienen distintas capacidades. Qual é o terceiro ¿Cuál es el princípio? tercer? De la inversión, del Você não principio de la vai inversión. colher onde você não semeou. No vas a cosechar donde no has sembrado. E você não pode semear o seu resto. Y no puedes sembrar lo que te sobra. Você não pode semear aquilo que não vai te fazer Tú falta. no puedes sembrar solo aquello que no te hará falta. Se você quer fruto, você tem que confiar sua riqueza, Si quieres fruto, tienes que confiar tu a riqueza, sua vida, tu vida, o seu futuro. tu futuro. Quando eu entreguei a igreja aos primeiros líderes, se eles falhassem, o meu pastorado acabava. Si cuando yo entregué la iglesia a los primeros líderes, si ellos fallaran, mi ministerio pastoral estaba terminado. Porque eu deixei tão claro para a igreja, este é um caminho sem volta. Se fracassar, eu estou fora. Yo he dejado muy claro para la iglesia, este es un camino sin vuelta. Si esto fracasara, yo no tengo otra manera, estoy fuera. Eu arrisquei o meu pescoço. He arriesgado mi cuello. Filha do Roberto. Ok. Princípio do investimento. Principio de la inversión. ¿Cuál es el Qual é o próximo? próximo? Confiança. Confianza. da El principio confiança. de la confianza. Ah, irmãos, eu tenho vontade de parar e ficar aqui a noite toda. Hermanos, tengo ganas de parar y quedarme aquí toda la noche. Eles sabem quando você confia neles. Ellos saben cuando confías en ellos. Eles sabem quando você está esperando deles uma ajuda. Ellos saben cuando esperas de ellos una ayuda. Eles sabem que eles não são assim, uns ajudantes, eles são o coração da igreja. Ellos saben que no son solamente unos ayudantes, son el corazón de la iglesia. E o último princípio que eu falei foi o princípio da Y el frutificação. último principio que hablé fue el de la Saíram fructificación. imediatamente. Salieron inmediatamente. a Sexto fructificar. princípio. El sexto principio. Todo líder multiplicador entende que multiplicação leva tempo. É o princípio do El tempo. principio del tiempo. Todo líder multiplicador sabe que multiplicar toma tiempo. Então, aquele que investiu e que entregou os talentos, Entonces aquel que ha invertido y entregado los talentos não voltou no dia seguinte dizendo: onde está meu fruto? no volvió al día siguiente a decir dónde está mi fruto. Ele disse, tempo depois ele voltou. Dijo la Biblia, un tiempo después, pasado un tiempo. Depois de tempo nos fala que não foi no dia seguinte. Nos habla aquí cuando dice pasado un tiempo, nos dice que no es en el día siguiente. Eu vou dizer de novo, Voy a decir otra vez, célula não é mágica. célula no es mágica, Não produz fruto no dia seguinte. no produce el fruto en el día siguiente. Nós não podemos desconsiderar o fator tempo. No podemos desconsiderar el factor tiempo. Para você formar uma igreja de líderes frutíferos, você vai gastar tempo, precisa de paciência. Para que formes una iglesia de líderes fructíferos vas a tomar tiempo. Tienes que tener paciencia. Jesus foi o melhor formador de discípulos da história. Jesús fue el mejor formador de discípulos en la historia. E ele investiu 3 anos na vida dos seus discípulos até eles darem frutos. Y él invirtió 3 años en la vida de sus discípulos hasta que dieran frutos. E mesmo o melhor formador de discípulos teve problema com alguns deles. Y sin embargo, el mejor formador de discípulos tuvo problema con uno de ellos. Eu jamais vou defender a letargia, a lentidão. Yo jamás voy a defender la letargia, la flojera, a caminar despacio. Eu creio que nós vivemos num tempo urgente e nós não temos muito tempo. Yo creo que vivimos en un tiempo urgente y no tenemos mucho tiempo. Mas nós temos que permitir não desistir de alguns que ainda estão demorando mais do que a gente esperava. Pero no podemos desistir de algunos que están tardando más de aquello que esperábamos. Porque
Algumas vezes vai demorar mesmo. porque algunas veces va a tardar Mas más. a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Pero Quanto la Biblia- tempo fosse. Pero la Biblia dice que Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Ele não desistiu de nenhum deles. Jesús no ha desistido de ninguno de ellos, Porque leva tempo. porque toma tiempo. Leva tempo formar a escola. Toma tiempo formar la escuela. Leva tempo que o líder em treinamento vai auxiliar o líder principal. Toma tiempo para que el líder entre en formación, vea auxiliar al líder principal. Vai gastar que pelo menos um ano a sua célula vai precisar para multiplicar, ou às vezes um pouquinho Va a mais. tomar un año para que su célula multiplique quizá un poco más. Sempre leva tempo. Siempre toma tiempo. Sétimo princípio, El séptimo principio, o princípio da supervisão. el principio de la supervisión. O líder voltou para ajustar contas com aquele que ele presenteou talentos. El líder del Señor volvió para rendir cuentas, para hablar de las cuentas con aquellos a quien había dado los talentos. Quando ele voltou, o que ele queria fazer? Cuando regresó, ¿qué quería hacer? Uma avaliação prática, Quería hacer una evaluación práctica, mensurável. medible. Ele disse: vamos olhar os resultados. Él dijo, vamos a mirar los resultados. Eu voltei para receber os resultados. Yo volví para recibir los resultados. Nós não podemos andar ou viver sem meta, sem propósito, No podemos andar o vivir sin metas, sin blancos, sin propósitos. porque a prestação de contas é inevitável, Porque la rendición de cuentas es inevitable, é essencial, es esencial, faz parte do que eu sou e do que eu faço. es parte de lo que soy y de lo que hago. Diz que o dono da propriedade volta para ver como a obra tinha avançado com o trabalho dos seus liderados. Ahí dice que el dueño de la propiedad vuelve para ver cómo había avanzado la obra con el trabajo de sus liderados. A Bíblia fala que Jesus vai voltar A Bíblia e diz- Ele vai nos cobrar contas. La Biblia dice que Jesús volverá y Él nos va a exigir cuentas. Se Ele é o meu exemplo, Si Él es mi então ejemplo, eu lidero como Ele lidera. entonces tengo que liderar como Él lideraba. Eu também me encontro com meus líderes para que eles prestem contas. Yo también me encuentro con mis líderes para que ellos me rindan cuentas. De 6 em 6 meses, todos os pastores têm que vir e apresentar os seus De resultados. 6 en 6 meses, todos los pastores tienen que venir y presentar sus E resultados. se eles apresentam o resultado de toda a sua rede, então porque seus líderes apresentaram resultados aos supervisores, os supervisores apresentaram os resultados aos coordenadores e os coordenadores entregaram resultados aos pastores que apresentam ao conselho da igreja. A ver si me acuerdo. Si ellos presentan los resultados al pastor, es porque los líderes presentaron a los supervisores presentaron a los coordinadores presentaron a los pastores y ellos me presentaron a mí. Dificilmente você vai prosperar na visão celular se você não mudar a sua cabeça, a sua cultura a respeito de prestação de contas. Muy difícil que prosperes en la visión celular si no cambias tu mente con relación a la prestación, a la rendición de cuentas. Alguém querer o resultado imediatamente, você concorda, é um absurdo. Que alguien quiera el resultado inmediatamente, ¿estás de acuerdo? Es un absurdo. Você implementar a visão celular hoje e esperar que em dezembro a sua igreja vai ter 100 células, alguém vai achar que você é louco. Implementar la visión celular hoy y esperar que en diciembre tu iglesia tenga 100 células, claro, estás loco. Alguien Você va a pensar, concorda que está errado? ¿estás de acuerdo que esto está mal? ¿Está Você equivocado? não pode cobrar 100 células daqui a 6 meses, tá certo? No puedes exigir 100 células en 6 meses. Mas ¿Eso você está também, correcto? você também não acha um absurdo nunca cobrar nenhum resultado? Pero también no crees que es un absurdo nunca exigir ningún resultado. Você não acha que é um absurdo você implantar uma visão celular e daqui a 5 anos eu encontrar com você e você falar assim: ah, eu nem olhei o resultado, Não não crees- sei quantas células. ¿No crees que es un absurdo que implantes una visión celular y de aquí a 5 años vuelvo y tú me dices, bueno, no sé cuáles fueron los resultados, no he mirado las estadísticas, no sé de nada?
Não existe liderança multiplicadora se não tiver avaliação de resultados. No existe liderazgo multiplicador si no hay evaluación de resultados. Mas veja, por favor, o oitavo princípio. Pero mire por favor el octavo, el último principio. É o princípio do reconhecimento. Es el principio del reconocimiento. Quem está funcionando bem tem que ser reconhecido. Quien funciona bien tiene que ser reconocido. E não só reconhecido, mas tem que ser colocado como referência diante dos demais. Y no solamente reconocido, pero tiene que ser puesto como referencia para los demás. Alguém diria assim, poxa, mas ele já tinha 5, multiplicou para mais 5, agora ele tem 10, e agora vai ganhar mais um ainda. Alguien puede decir, pero mira, que eso, este hombre ya tenía 5, multiplicó para otros 5 y ahora va a ganar uno más. Se você pensa assim, provavelmente você tem um erro de liderança. Si piensas así, muy probablemente tienes un error Porque en tu liderazgo. Jesus não pensa como a gente. Porque Jesús no piensa como nosotros. Nós pensamos de uma maneira meio democrática. Nosotros pensamos de un modo democrático. Nós temos um conceito de ser bonzinho com todo mundo. Nosotros tenemos el concepto de ser buenos con todos. Ah, pastor, não fala assim de quem teve mais resultado, porque isso vai gerar entre nós uma frustração. Se o outro não multiplicou. No hable así de aquellos que fueron tan buenos, porque esto va a generar en nosotros una frustración, porque algunos de nosotros no han multiplicado. Por que Jesus fez isso? ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque é assim que Ele nos ensina. Porque es así que Él nos Porque ¿Por qué es así que nos enseña? Ele queria deixar bem claro para todo o seu reino que esse é o exemplo, essa é a referência, é esse tipo de líder que é o padrão e todos devem querer ser igual a ele. Él quería dejar muy claro para toda su iglesia que esta es la clase de líder, este es el padrón, esta es la referencia y que todos debemos ser igual a él. O que Jesus está dizendo é que o elogio público ao que fez bem feito é necessário. Lo que Jesús está diciendo es que el elogio público a aquello que hizo las cosas bien hechas es necesario. Você elogia aquele que dá resultado? Tú elogias aquel que da resultado. Você leva lá na frente e diz, olha, esse aqui é a referência de um líder multiplicador. Tú lo llevas adelante y dices, miren, este aquí es una referencia de un líder multiplicador. Você já leu muito essa parábola? Ya has leído muchas veces esta E você parábola. percebe que as palavras, e parece que até a entonação de voz é idêntica para quem multiplicou 5 e para quem multiplicou 2. As mesmas palavras. Ya has leído, ya te has dado cuenta La misma virtud. que son las mismas palabras, las mismas comas. Parece que es la misma entonación de voz para aquel que ha multiplicado 5 o 10 y para aquel que ha multiplicado las dos. Porque dentro da sua capacidade, Porque dentro de su capacidad, conforme su capacidad, ambos fizeram o seu melhor e receberam o mesmo elogio. los dos hicieron su mejor y recibieron el mismo elogio. Os que são fiéis são exaltados por Los Jesus. que son fieles son exaltados por Jesús. Não no sentido de estimular competição, porque isso é um veneno. No para que la competencia entre uno y otro sea estimulada, porque eso es un veneno. Nós somos cooperadores. Somos cooperadores. Nós trabalhamos em equipe. Trabajamos en equipo. Mas isso não significou para Jesus que a gente não deva destacar os melhores líderes e os que têm maiores resultados. Pero esto no significa, y para Jesús no ha significado, que no podemos destacar los mejores líderes y los que tienen mejores O resultados. elogio é idêntico. El elogio es idéntico. O aplauso é o mesmo. El aplauso es el mismo. Mas o talento adicional vai para o que multiplicou 5, o que tem mais necessidade. Pero Por quê? el Porque talento más- Jesus quer garantir mais resultados. Porque el elogio es el mismo para los dos. Pero el talento adicional, el talento además va para aquel que había multiplicado más. Porque eso es lo que Jesús está enseñando, valorando más. Por último, a parábola termina de uma maneira impressionante. Por último, la parábola termina de una manera impresionante. E o que não fez nada? Y aquel que no hizo nada. E o que não fez nada? Y aquel que no hizo nada. Como nós agimos? ¿Cómo actuamos? Como nós temos vivido esses anos todos? Qual é a cultura de igreja com uma pessoa que não faz nada? ¿Cuál es nuestra cultura de iglesia? ¿Cómo tenemos vivido todos estos años
con una persona que no hace nada. Sabe o que nós fazemos? ¿Sabe qué es lo que hacemos? A mesma coisa que ele, nada. La misma cosa que él, nada. A gente não faz nada, mas sabe o que Jesus No hacemos fala nada. aqui? Pero ¿sabe qué es lo que Jesús hizo aquí? Ele foi jogado fora. Él fue tirado fuera. Quem não está disposto a funcionar com você, Quien no está dispuesto a funcionar contigo, a trabajar contigo, não pode permanecer na liderança. no puede permanecer en el liderazgo. Pode continuar na igreja, Puede continuar en la iglesia, mas não pode continuar na liderança. pero no puede continuar en el liderazgo. Por que não? ¿O por qué no? Porque a nossa liderança é multiplicadora. Porque nuestro liderazgo es multiplicador. Simplesmente porque o propósito de um líder é dar o seu melhor. Simplemente porque el propósito de un líder es dar su mejor. Porque o propósito de um líder é dar resultados. Porque el propósito de un líder es dar resultados. Agora, por que Jesus revela que um líder, um crente, que recebe um talento, que recebeu a vida de Jesus, não deu fruto? Pero ¿por qué Jesús revela que un líder, un creyente que recibió la vida de Jesús no dio fruto? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Quizá nunca pensaste en eso. Mas veja o que ele mesmo falou. Pero mira lo que él ha dicho. Ele disse assim: Él dijo, eu sei quem é você, meu chefe. yo sé quién eres tú, jefe. Eu sei quem é você, meu Senhor. Yo sé quién eres, Señor. Você quer colher onde não semeou. Tú quieres cosechar donde no has sembrado. Você já leu isso? ¿Ya has leído eso? Agora a minha pergunta, isso é verdade? Pero mi pregunta es, Eso es verdad. ¿eso es verdad? Isso é verdade? ¿Eso es verdad? Sabe quanto vale um talento? ¿Sabes cuánto vale un talento? 30 quilos de ouro. 30 kilos de Um oro. talento. Un talento. Quanto vale 30 quilos de ouro? ¿Cuánto vale 30 kilos de oro? O quê? Ele não recebeu nada. ¿Qué? Este hombre está diciendo que no ha recibido nada. Você não investiu nada em mim, como você vem colher? No invertiste nada en mí, ¿cómo vienes a cosechar? É claro que o Senhor investiu nele uma fortuna. Claro que el Señor ha invertido en él Ele una está- fortuna. Ele está mentindo. Él está mintiendo. Por quê? ¿Por qué? Porque esse servo não deu fruto, não é porque ele não sabia, Porque este siervo no dio fruto, no porque no lo não é sabía. porque ele não gosta da visão. No es porque no le gusta la visión. Por favor, preste atenção no que Jesus está Por dizendo. favor, mire lo que dice Jesús. Quando um líder não dá fruto, Cuando un líder no da quando fruto, ele recusa dar fruto, cuando un líder se rehúsa a dar fruto, quando ele enterra o seu talento, cuando él entierra su talento e ele não quer oferecer ao seu Senhor a honra da multiplicação, y él no quiere dar a su Señor el honor de la multiplicación, o que isso revela? ¿qué eso revela? Problema. Un problema. Aliás, esse servo tem dois problemas. Bueno, este siervo tiene dos Dois problemas. problemas. Dos problemas. Primeiro problema no coração dele, El primer problema está en su corazón. escondido lá Está dentro. escondido ahí adentro. Essa é a maior causa. Esa es la más grande Eu causa. chego à conclusão depois de 30 anos de pastor, Yo llego a la conclusión después de 30 años de pastor, quase 20 anos com célula, casi 20 años con células, que em geral o problema não é ligado à visão, que normalmente el problema no está conectado a la visión, é um problema de coração. es un problema de O corazón. coração desse servo é mau. Es el corazón del siervo que es Ele malo. não é jogado fora porque ele é um coitadinho que não conseguiu. Él no es tirado fuera porque es un pobrecito que no ha conseguido. Ele é jogado fora porque Deus viu que a gente não vê. Él es tirado fuera porque Dios ha visto lo que nosotros no conseguimos Os ver. frutos revelam a raiz. Los frutos revelan la Os raíz. frutos revelam se a árvore é boa ou má. Los frutos revelan si el árbol es bueno o malo. E o que Jesus não está vendo é que uma pessoa que não dá fruto, ele é mau. Y lo que Jesús está mirando aquí es que una persona que no da fruto es malo. Mas não é só um problema de Pero no coração. es solamente un É problema um de problema de corazón. trabalho também. También es un problema de trabajo. Ele era displicente, Era displicente, no sé. preguiçoso. Era perezoso. Enquanto os outros estão trabalhando para Mientras los multiplicar. otros están trabajando para multiplicar. Esse é um servo negligente. Eso es un siervo negligente. Foram estas as palavras de Jesus. Estas fueron las palabras de Jesús. Foi ele que disse. Fue él que Quem dijo: não multiplicou ¿quién no ha é multiplicado? mau e negligente. Es malo y negligente.
Negligente é a palavra usada para aquele empregado que você não quer na sua empresa. Negligente es la palabra usada para aquel empleado que tú no quieres tener en tu empresa, Que você jamais vai admitir no seu que time. jamás vas a admitir en tu equipo. Mas sabe o que nós fazemos na nossa igreja? Pero ¿sabes lo que hacemos en nuestras Nós iglesias? deixamos ele lá. No, nosotros lo dejamos ahí E nós o honramos sem dar fruto com um cargo na igreja. y lo honramos sin dar fruto con una posición, un cargo en la iglesia. E sabe o que ele vai fazer com o tempo? ¿Y sabes qué él va a hacer con el tiempo? Ele vai contaminar toda a sua equipe. Va a contaminar todo tu equipo. E a maldade dele vai começar a contaminar a sua Y igreja. su maldad va a empezar a contaminar la iglesia. Jesus é o ser mais misericordioso, mais amoroso e mais inclusivo que pode acontecer. Jesús es el ser más misericordioso, más amoroso y más inclusivo que se puede Uma pensar. adúltera é incluído por ele. Una adúltera es incluida por Jesús. Leproso ele toca. Un leproso Jesús toca en Mas él. mau e negligente, Pero un malo y que negligente já conhece o Senhor que ya conoce el Señor e não quer multiplicar, y no quiere ele multiplicar, diz, esse eu jogo fora. él dice, este tiro fuera. Eu não jogo fora os piores. No tiro fuera a los peores. Eu não jogo fora o No pecador. tiro fuera a los Eu não pecadores. jogo fora o que não dá conta. Yo no tiro fuera a aquel que no puede, que no tiene fuerzas para Eu trabajar. jogo fora aquele que pode frutificar, mas escolhe não Yo frutificar. tiro fuera aquel que puede multiplicar, pero elige no multiplicar. Tudo fluiu do coração e de como ele enxergava o seu líder. Todo fluyó del corazón y de cómo él miraba a su líder, cómo lo veía. Ele via o seu líder como um líder mau, que queria semear. É assim que ele acreditava. Ele mirava Mas seu ele líder. estava enganado. Él miraba a su líder como un líder malo, que quería cosechar donde no había sembrado, pero él estaba engañado. Quando o dono chegou e ele falou, você semeia, sabe o que ele pensou? Ele falou, eu não sou esse. Você tem uma imagem errada a meu respeito. E você não está frutificando, porque você tem uma imagem errada a respeito dele. Cuando el Señor llegó y él le habló eso, el Señor pensó, yo no soy esta clase de líder. Él tiene una imagen distinta, equivocada de quién soy yo. Quando uma pessoa não está colaborando com você, deixa eu dizer uma coisa. Cuando una persona no está colaborando contigo, Lá no coração dele, escúchame, ahí en su corazón, ele te enxerga de uma maneira negativa. él te mira a ti de una manera negativa. E porque ele te enxerga da maneira que você não é, ele não vai servir você. Y porque él te mira de una manera que tú no eres, él no va a servirte. Provavelmente ele diz assim, eu devia estar no seu lugar. Probablemente él dice así, yo debería estar en tu sitio. Provavelmente dentro do coração dele tem sentimentos de orgulho, de inveja ou de competição com você. Probablemente en su corazón hay sentimientos de orgullo, de envidia, de competencia con relación a ti. Talvez algum tempo atrás você o confrontou e ele guardou uma mágoa lá no coração Quizá dele. algún tiempo atrás tú lo has confrontado por alguna situación y él ha guardado una amargura en su corazón. Sabe, aquele líder, aquele dono tinha dado o seu tesouro e mesmo assim ele não quis frutificar. Mira, aquel líder, aquel dueño le había dado su tesoro y aún así él no quería fructificar. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? ¿Sabe qué Jesús le dice a él? Eu posso cobrar de você, Yo puedo exigir de ti porque eu te dei a minha vida. porque yo te he dado mi vida. Tudo que eu acumulei minha vida inteira eu confiei em você. Todo lo que he acumulado, toda mi vida, yo he confiado a ti. Vamos fazer um grande resumo aqui. Vamos a hacer un gran resumen aquí. O que eu quero falar com você nesta noite, que se você não entender isso, você vai ter dificuldades em avançar na visão celular. ¿Qué quiero decirte esta noche? Que si no comprendes tendrás mucha dificultad en avanzar en la visión celular. Satanás lançou uma mentira no meio dos crentes. Satanás ha sembrado una mentira en el medio de los Ele creyentes. sabe que a visão celular é poderosa. Él sabe que la visión celular es poderosa. Ele sabe que a visão celular vai vencer no final. Él sabe que al final la visión celular va a vencer. Por favor, tira a palavra visão celular. Por então. favor, quita la palabra visión celular. Você não gosta? ¿No te gusta? Tudo bem. Cuenta muy bien. No hay Troca por problema. igreja. Cámbiala por iglesia. Igreja La neotestamentária. iglesia neotestamentaria. Igreja de duas asas. La iglesia de dos alas. Igreja La influente. iglesia influente. Igreja La penetrante. iglesia que penetra. Deus deu para nós um sonho. Dios nos ha dado un sueño. Ele disse que a igreja mudaria o mundo.
iglesia cambiaría el mundo. Ele prometeu que nós vamos fazer a colheita. Él ha prometido que vamos a hacer una gran cosecha. Ele disse que nós somos a esperança do Él mundo. dijo que somos la esperanza del mundo. E ele subiu e deixou conosco. Y Él subió y dejó con nosotros. Ele entregou para nós o maior tesouro. Él entregó para nosotros su mayor tesoro. Tudo que ele possuía. Todo lo que poseía. Ele deu a vida do filho dele Él por dio nós. la vida de su hijo E por a vida nosotros. do seu filho nos transformou. Y la vida de su hijo nos ha transformado a Se transformou nosotros. num novo modelo de vida. Nos transformó en un nuevo Uma modelo vida de vida. feliz e Una próspera. vida feliz y Uma próspera. vida curada, Una pacificada. vida sanada, Uma pacificada. vida com segurança de futuro. Una vida con seguridad del futuro. Ele nos deu tudo. Él nos dio todo. E ele nos deixou uma visão. Y Él nos dejó una visión. Ele disse: multipliquem. Él nos dijo, multiplíquense. Eu deixei vocês aqui para vocês Yo multiplicarem. les he dejado aquí para que multiplicaran. Todo crente é capacitado. Todo el creyente es capacitado. Todo crente é um líder. Todo el creyente es un E líder. todo crente é um líder Y multiplicador. todo el creyente es un líder Sua multiplicador. vida se multiplicará. Tu em vida se multiplicará en Quem otros. se nega a multiplicar Quien se niega a multiplicar tem problema com o Senhor. tiene un problema con su Sua Señor. relação não é Su saudável. relación no es saludable. Provavelmente é uma relação de mágoa, de interesse. Probablemente es una relación de magua, de amargura, de interés. E o Senhor deixa para nós um grande alerta. Y el Señor nos deja un gran alerta. Quem não der fruto eu vou jogar fora. Aquel que no da fruto yo lo tiraré fuera. Não foi a primeira vez que Jesus falou isso. No es la primera vez que Jesús dijo esto. Ele falou que as cinco virgens ficaram de fora. Él ha dicho que las 5 vírgenes se quedaron afuera. Ele disse que o galho que não dá fruto é jogado fora e queimado. Él dijo que la rama que no da fruto es tirado fuera y quemado. Quando nós não damos fruto, tem algo completamente errado na nossa relação com Deus. Entonces cuando nosotros no damos fruto hay algo que está totalmente equivocado en nuestra relación con Dios. Quando nós recebemos e entendemos o que Deus nos deu Pero- e recebemos a visão, a gente tem que sair imediatamente para multiplicar. Pero cuando nosotros entendemos y recibimos la visión que Dios nos dio, tenemos que salir inmediatamente. Vamos a salir inmediatamente para fructificar. Claro que você tem tempo para implantar a visão, Claro que tienes tiempo para implantar la visión, mas não todo o tempo, pero no tienes todo el tiempo. porque o Senhor vem. Porque el Señor vendrá. Porque o Senhor vem. Porque el Señor vendrá. Satanás tem semeado uma mentira entre Y nós. Satanás tiene sembrado una mentira entre Eu nosotros. não sei como a gente é bobo para cair nessa No conversa. sé cómo somos tontos para caer en esta charla. Eu gostei vacía. dessa palavra em espanhol, tonto. Me ha gustado esta palabra en español, tonto. Parece que a gente está embriagado. Parece que estamos borrachos. Parece que a gente foi envenenado. Parece que fuimos envenenados. Ele envenenou a nossa mente Y nos ha envenenado la com mente uma mentira. con una mentira. Não se fala em resultado no mundo. No se habla en resultados. Como não? ¿Cómo no? Toda a Bíblia fala disso. La Biblia habla de Toda a eso. Bíblia fala de números. Toda la Biblia habla de Toda a números. Bíblia conta para nós quantos até que não dá mais para contar. Toda la Biblia cuenta números que no da más para contar. Todo mundo trabalha no mundo por resultado e recompensa. Todas las personas trabajan ahí fuera por resultados y recompensas. Você volta para casa pulando de alegria quando o seu chefe diz: eu estou vendo o seu resultado, você é espetacular e você ganhou uma promoção. Por que você não rejeita a sua promoção? Cuando vuelves a casa saltando de júbilo, de alegría, cuando tu jefe miró tu vida, tu trabajo y dijo, wow, trabajas muy bien, tienes buenos resultados, te voy a promover, a darte un cargo mejor y un bonus en tu nómina. ¿Por qué no la rechazas? ¿Por qué no rechazas la promoción? Porque se você não concorda com o resultado, Porque se- isso deveria ser um valor da sua Porque si no vida. estás de acuerdo con resultados, eso debería ser un valor en tu vida. Mas alguém enganou a gente Pero alguien nos ha engañado, na igreja não pode falar de diciéndonos resultado. que en la iglesia no se puede hablar de resultados. Engano, Engaño, mentira. mentira. Você fique alertado, Jesus vai cobrar resultado. Estate atento, Jesús nos va a exigir resultados. E eu sei que Deus colocou uma preciosidade na minha mão. Y yo sé que Dios ha puesto una preciosidad en mis manos. Ele me deu uma igreja, Él me dio una iglesia, e Ele me deu uma visão, y Él me ha dado una visión, e Ele me deu todo o y poder. Él me dio todo el E Ele poder, colocou ao meu lado as pessoas mais y Él fabulosas. puso a mi lado a las personas más fabulosas. Eu sou indesculpável se eu não produzir. Yo fruto. soy inexcusable si no produzco frutos. Eu vou sofrer penalidades. Yo voy a sufrir penalidades. Então o que eu faço? Entonces, ¿qué hago yo? Eu saio imediatamente. Yo salgo E inmediatamente eu só faço uma y coisa. solo hago una cosa. Eu dou o meu melhor. Doy mi mejor. Eu não dou o meu melhor para a minha empresa.
Yo no doy el mejor para mi empresa. Eu dou o melhor para a minha igreja. Yo doy el mejor para mi iglesia. Eu vou fazer o que eu posso, mas o melhor é para a minha igreja. Yo no voy a hacer lo que puedo, pero el mejor es para mi iglesia. Mas nós mesmos ensinamos Pero errado. nosotros mismos enseñamos Nós algo. dizemos, seja o melhor lá fora. Nosotros decimos, sea el mejor ahí fuera. Porque você só será um bom crente se você for o melhor. Pero solo serás un buen creyente si fueres el mejor. Eu amo a excelência. Yo amo la Eu excelencia. admiro um cristão que é um grande médico. Yo admiro a un cristiano que es un gran médico, Super governante. un super gobernante, CEO de uma empresa. un director ejecutivo de una Mas isso empresa. não dá direito de que ele aplique o resto na igreja. Pero eso no le da a él el derecho de que aplique en la iglesia, de que invierta lo que la iglesia, lo que le sobra, lo que le resta. O nosso reino é um reino de resultados. Nuestro reino es un reino de resultados. E Deus vai voltar e vai cobrar de nós. Y el Señor va a volver y nos va a exigir resultados. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Entonces, escúchame, quiero decirte una cosa. Você terá resultados conforme o precioso que você investir na vida das pessoas. Tendrás resultados conforme lo precioso que inviertes en la vida de las personas. Quantos talentos aquele homem entregou na vida dos seus servos? ¿Cuántos talentos aquel hombre entregó en la vida de sus siervos? 8. Quantos ele recebeu no final? ¿Cuántos recibió al final? Quantos? ¿Cuántos? 15. Era para receber 16. Era para recibir 16. Mas por causa de um servo mau. Pero en virtud Ele de un recebeu siervo malo, 15. recibió 15. Mas me diz, valeu o investimento? Pero dime, Valeu o investimento? ¿mereció la pena la inversión? Ele entregou tudo que ele tinha. Él entregó todo lo que Quando ele tenía. voltou, sabe o que ele recebeu? Cuando volvió, ¿sabe que lo que recibió? O dobro. El doble. Jesus olha para nós e sabe o que ele vê? Jesús nos mira y ¿sabe qué ve? Ele diz assim, vai valer a pena. Él dice así, merece la pena. Isaías 53 diz assim, Isaías 53 dice lá así, no futuro, allá en el futuro, ele olhou para trás, él miró hacia atrás ele viu o resultado do seu y sacrifício él vio el resultado de su e ele sacrificio ficou satisfeito. y él se quedó E ele satisfecho. disse, valeu a Y pena, él dijo, mereció la porque eu pena, dei minha vida aos meus discípulos porque di mi vida a mis e discípulos eles me deram de volta o que eu dei para eles. y ellos me han dado de vuelta lo que les di yo a Eu ellos. dei a minha vida Yo les di mi vida, e eles me deram a vida deles de volta ellos me dieron sus vidas e outras vidas que y eles otras multiplicaram. vidas más que É isso que multiplicaron. Deus espera da Eso igreja. es lo que el Señor espera de la Eso es iglesia. Dios espera de la Eso es iglesia. lo que el Señor espera Entonces, de la pastor, iglesia. Entonces, pastor, Um princípio eu deixo para você. les dejo. Entregue o seu precioso na mão da sua igreja. Entregue su precioso en las manos de tu iglesia. Não reserve nada para você. No deje nada para ti. Não guarde nada. No guarde nada. Dê sua vida. Dé su vida. Dê sua vida. Da tu vida. Traga seus discípulos para dentro da sua vida. Traga a tus discípulos para dentro de tu vida. Dê para eles a sua excelência, a sua sabedoria, o seu tempo, Dá-lhes a sua intimidade. Dales tu excelencia, tu sabiduría, tu tiempo, Se tu envolva tu intimidad. profundamente. Involúcrese profundamente. Pode ser que um ou outro vai abusar disso. Puede que uno o otro va a abusar de eso. O coração dele é mau. Su corazón es malo. Tranquilo, Deus vai sacá-lo. Tranquilo, Dios lo va a quitar. Dá mais um tempo e tira ele depois. Dé un tiempo más y quítalo Mas dê después. oportunidade a todos. Pero dé la oportunidad a todos. Mas a maioria vai responder Porque la maravilhosamente. mayoría va a responder de una manera Que maravillosa. você investir na vida deles, eles vão dar o dobro Lo que para você. inviertes en sus vidas, ellos te van a dar el doble. E você vai ver um processo de multiplicação contínua. Y tú vas a ver un proceso de multiplicación. Porque é a lei da continuada. semeadura e da Porque colheita. es la ley de la semeadura y de la A lei da cosecha. semeadura e da colheita é infalível. La ley de la Tudo que você de la siembra y de la semear na sua cosecha igreja, es infalible. tudo que você semear na sua igreja, Todo lo que siembras en tu iglesia, você vai colher da sua Amém. igreja. vas a cosechar de tu Se iglesia. você não confia na sua igreja não confia. Si no em você. confías en tu iglesia no Mas va se a você confiar en ti. confia no seu povo confia Pero em si você. tú confías en tu pueblo Se confiará você en ti. dá o melhor para sua igreja te dá o Si melhor. das lo mejor que tienes para tu iglesia te dará Se lo você dá mejor. um pouquinho para sua Si igreja das un vai te dar poquito um para tu pouquinho. iglesia te va a dar un poquito. Irmão, pula de cabeça. Hermano, salta de cabeza. Joga tudo que você tem na Tira missão todo lo que central. tienes en tu iglesia. Abandone o seu plano B. Abandone tu plan B. Se não der errado, eu volto para isso aqui. Bueno, si esto no funciona, yo vuelvo para esto aquí. Joga tudo. No, tíralo todo. Tíralo todo. Porque o que você investir, você vai colher. Porque lo que vas a invertir, tú vas a cosechar. Amém?